Hoje nós vamos falar do X frágil, né? Eu acho que de Brasília a gente tem atende um dos maiores quantitativos de X frágil. A gente tem muita criança com X frágil e eu me aproximei muito, né, dessa síndrome quando eu trabalhei com o Guigui, que a gente chamava na época, hoje Sérgio Guilherme, porque já está um rapaz. Então, eu quero falar um pouquinho antes de chamar a Cláudia, né? A Cláudia é uma vencedora, gente. A história da Cláudia é linda. A história do Sérgio Guilherme é muito linda. E a Cláudia, ela é uma pessoa assim, na minha vida, né, que, caramba, ela contribuiu muito porque eu sou hoje, né, pela clínica existir, por esse trabalho existir. Então, muito bom. O X frágil já fez parte, né, do transtorno invasivo do desenvolvimento, mas o transtorno invasivo do desenvolvimento, vocês sabem que não existe nenhum exame que possa dizer que aquela criança está dentro do transtorno do espectro autista. E já o X frágil, a mãe pode fazer esse exame sim, em Brasília não faz fora de Brasília, para que se detecte o X frágil. Então é uma síndrome genética, né? É uma síndrome genética que vai sendo passada por gerações em gerações, e a cada geração a tendência é que essa mutação vá acontecendo cada vez mais. Então, o X frágil, muitas vezes, os meninos que vieram para nós, alguns, claro, que estavam conosco aqui, eles vêm com diagnóstico de autismo. Como a gente tem uma certa expertise para estar com essas crianças, para estar observando, se tem uma coisa que eu sou, gente, é observadora, muito observadora. E já ter vivenciado muitas histórias aí, né, esse tempo de estrada dá pra gente um olho mais clínico. Essas crianças foram diagnosticadas a partir desse olhar mesmo. Porque a criança, a primeira coisa é um atraso de linguagem. Essa criança, ela traz esse atraso de linguagem, traz características autísticas dentro do transtorno do espectro autista, mas é uma criança que ela apresenta uma timidez muito grande. Então é um se aproxima, se afasta, se aproxima, se afasta. Essa é uma das principais diferenças. A criança dentro do X frágil, a pessoa dentro do transtorno da síndrome do X frágil, ela não tem dificuldade com o contato de olhar. Não tem, mas tem uma hiperatividade. A maioria traz uma hiperatividade grande, e que a gente consegue observar, é muito latente. Eles têm uma dificuldade também com o desenvolvimento da linguagem. É uma síndrome genética. E uma novidade, antigamente a gente pensava que só a mãe poderia transmitir, né, esse X frágil. Hoje a gente já sabe que o pai também pode transmitir. Qual é a grande diferença? Um pai que tem uma pré-mutação, ou seja, ele não mutou por completo, porque a gente tem um número, né, do nosso DNA que vai se repetindo. A criança que está dentro do X frágil, a menina que está dentro do X frágil, ela só faz um determinado número de repetições. Com isso, ela se torna uma pré-mutante. E os meninos, geralmente, por ter um cromossomo X e um cromossomo Y, não há nenhum tipo de compensação. Então, eles ultrapassam esse número de rotações e ele acaba desenvolvendo a síndrome por completo. A síndrome do X frágil, ele vai desde o grau leve até o grau severo. Então, essa criança tem uma dificuldade de linguagem, do desenvolvimento da fala, que é uma das coisas também que chama muita atenção. Como eu disse para você, ela não tem dificuldade com contato de olhar, né? Ela tende a ter essa aproximação, ela parece uma criança tímida. Mas a questão da hiperatividade, do déficit de atenção, é uma característica também bastante observada. Quando a gente está na clínica, a gente tem algumas características físicas também que a gente observa, né? Essa criança pode ter uma macrocrania, pode ter uma cabeça um pouco maior, né? Uma circunferência um pouco maior dessa cabeça, e a gente vê muito a plantação da orelha, a orelha maior, com uma plantação mais baixa, o queixo mais alongado, o céu da boca, o palato mais afunilado, pode ter uma oclusão dentária, aqueles dentinhos um em cima do outro. Essas são as principais características. Depois a gente vai falar mais um pouquinho. A Cláudia está aí para falar da vida e da vivência dela, né? A Cláudia que me ensinou tanto sobre X frágil.
Então vamos convidar a Cláudia para estar com a gente agora. O que eu levava comigo era só a vontade de fazer que o meu filho, entendeu? Compreendesse, né? Compreendesse melhor as coisas, recebesse melhor as informações. Era só isso que eu tinha, minha bagagem era essa, né? E muita fé em Deus e em você, Lourdes. Eu sempre acreditei em você. E, assim, eu levo o seu nome, eu tenho autoridade, eu falo, hoje eu tenho autoridade para falar no método, né? Dias Presotti, eu tenho autoridade, porque hoje o meu filho, assim, ele entrou como X frágil severo, você sabe disso, foi muita luta, né? Que a gente vai contar aos poucos aqui. E desde um paladar que ele não tinha, né? Não sentia dor e você proporcionou isso a ele. Foi você, eu falo com autoridade, foi você, entendeu? Então, poucas pessoas sabem, né, da minha história igual você, Lourdes. Você faz parte da nossa família, viu? Você foi um divisor, você foi um divisor de águas na minha vida, viu? E hoje o meu filho é X frágil, né? Leve. Ele mudou completamente, Lourdes. Até hoje eu aplico tudo que eu aprendi, tá? Isso aqui é uma lembrança que eu tenho, que eu guardo com muito carinho, tá? Que faz me arrancar lágrimas. É isso aqui. Foi eu acreditar no seu método e eu, assim, a minha casa, eu adesivei ela toda, culpa sua. Todinha, eu lembro até hoje. Culpa sua, sabe? Eu falo, foi culpa As da fotos dele Lourdes. fazendo pamonha, eu tenho até hoje, viu? Vou pegar lá. Olha só. Eu tenho tudo que você pensar, eu tenho guardado, eu não passei para ninguém. O que eu passei foi só assim, que existe na Terra uma Lourdes e uma Andreia com um método que pode mudar a vida de muita gente. Ô, Cláudia, assim, mas não existe um trabalho sem essa mãe também e esse pai. Você e o Sérgio, gente, eu me lembro das pastas, eu me lembro de chegar na sua casa e tá tudo adesivado. Eu me lembro, assim, eu me lembro de cada passo, eu me lembro de você ir para o hospital, chegar correndo para ele não perder uma aula, ele não perdia uma aula. Super assíduo, você valorizava, ele ficava até o final, porque era importante para vocês também, todo o quanto você me respeitava. Me lembro até hoje, eu chegando com o negócio para furar, e você achando, não sei, você quer para trabalhar com o Guilherme? Cláudio, mas como você vai trabalhar com prego? Foi verdade. Aí você falou, você confia em mim? Eu lembro disso direitinho. Eu falei, meu Deus do céu, uma mulher com uma agulha, um negócio de furar a mão do meu filho, entendeu? Mas seja o que Deus quiser, eu vou entregar na mão dela. Aí o pessoal lá né, as outras mães, você viu que ela tá furando o seu filho? Eu falava assim, eu autorizei. Eu quase fui presa, entendeu? Nessa trajetória toda. Porque eu lembro de um dia que você, assim, só recapitulando rapidinho, eu lembro de um dia que você fez eu comprar uns pesos para colocar no tornozelo dele, porque ele, né, para fortalecimento. E aí eu coloquei e mandou andar descalço, porque ele não sentia, né, dor, não, né, foi muito difícil aquela época. Então as pessoas que passavam por mim e pelo pai, né, falava com a gente, olha, eu vou denunciar vocês, entendeu? Isso não se faz, vocês estão de sapato, seu filho está descalço. Escuta, meu filho, você não sabe de nada. Qual a sua especialidade? Você é especialista em alguma coisa? Para me dizer o que eu tenho que fazer com meu filho? Então, eu assim, o nome não poderia ser melhor, acreditar. Eu acreditei e hoje meu rapaz tá com X frágil leve, Lourdes, leve. Tá? Ele tá até ali no outro quarto, né? Doidinho pra ver a Lourdes. Mãe, ela vai fazer uma live comigo também, né? Eu falei assim, vai. Vai sim. Cláudia, e aí, naquela época a gente já trabalhava sensorial. Hoje em dia, Sim. você vê, naquela época a gente usou pezinho nele para ele se acalmar, que tem a questão da hiperatividade.
Hoje você vê todo mundo fazendo nas clínicas, levando, botando, só que naquela época era muito pouca gente que estudava sobre isso. Eu falo que eu comecei a estudar integração sensorial antes de todo mundo. E naquela época a gente E fez eu, um trabalho é, sensorial com o Sérgio, de cheiro, lembra? De ah, sabores, levava muita coisa. lembra Para que quando eu te levei a história de que, ai, Lourdes, meu filho come de tudo, graças a Deus, come quiabo, come abóbora, come tudo. Você falou assim, ah, mas tem alguma coisa errada. Aí você fez um teste com limão. Posso fazer um teste? Falei, pode. Você fez um teste com limão e ele riu, ele não fez careta, né? Aí nesse dia a Aham, gente descobriu que ele não tinha o paladar, né? Foi isso. assim, triste, mas tipo assim, você sempre falou, calma, Cláudia, calma, vou te ajudar, como você fez, né? Assim, fora do seu horário de trabalho, né, Lourdes? Sem ganhar um centavo, você, assim, você pegou o Guilherme mesmo, entendeu? Para criar. Eu falo assim, que, nossa, não dá nem para Não, explicar, entendeu? O quanto você fez a diferença. No dia que aquela pedra entrou na mão do meu filho, muita gente não sabe. A pedra cravou, que nós tivemos que tirar com a pinça, e eu chorei e ele riu. Mamãe, por que você está chorando? Aí eu te contei, você falou, Cláudia, não sente dor. Foi onde a gente começou a fazer os testes. Então, eu esse comecei a sensorial, fazer você já trabalhava assim, ó, há anos muito luz, tempo entendeu? atrás. Anos. Hoje, quando alguém vem falar comigo assim, trabalho sensorial dele, eu falo, você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Há Isso aqui quantos anos? ele já é leve, o tanto que, né, Lourdes, minha vida era tão difícil, mas eu nunca desisti, né? Eu andava de ônibus para fazer assim, no período que o pai estava trabalhando, eu andava de ônibus para não perder um dia de escola do meu filho, né? Você não Para entendi. tá, Entendi. para te sugar todos os dias, né? Ai, Cláudia, para você, mas assim, essa assiduidade, ela é importante, tanto no contexto escolar quanto no contexto clínico, que a criança tem esse padrão em uma outra coisa. Às vezes o Guilherme chorava, que é uma outra característica, e a gente ia junto, você confiava, e a gente fazia o trabalho, e repetia uma, duas, três, quatro, até o Guilherme aprender. Eu não me esqueço quando ele começou a falar que a gente brincava, eu olhei para cá, olhei para lá e falava o nome da Marília, que era a irmã dele, Sim. que era apaixonada, nunca esqueci o nome dela, e a gente gritava Marília! Ele começou a gritar Marília e começou a falar. Eu não me esqueço com aquelas Uhum. fotos que você levou. Então, assim, foi foto dele nu, tomando banho, e a gente foi trabalhando, e ele foi vindo, foi trazendo, e a gente foi conseguindo resgatar. O processo de alfabetização também, ele tinha uma coisa com as letras, ele gostava das letras, mas gostava de fazer do jeito dele. Ele não gostava que a Uhum. gente interferia, ele ficava chateado. Eu nunca me esqueço, que ele me travava toda, tanto no ouvido quanto nos olhos. Você lembra, Cláudia? Fechava Sim, tudo. E aí, lembro. uma coisa que eu acho muito importante, eu queria que você falasse, porque às vezes as mães, elas se sentem derrotadas, como se a vida tivesse acabado. Depois de tantos anos que a gente se encontrou, eu vi você com a sua fábrica, com tênis, você caminhando, e naquele momento você falando do seu trabalho, estudando para concurso, mas não dava para estudar, e você, naquele sofrimento, vai ser síndica do prédio. Então, assim, você sempre foi muito batalhadora, mesmo com todas as suas dificuldades. E quando você veio até mim, que você me falou que você estava com a sua fábrica de tênis, eu falei, gente, tá vendo? Há esperança, sim. E você não foi uma mãe que deixou de fazer. Muito pelo contrário. Você foi uma mãe que fazia até demais. Vocês corriam. Se o Sérgio Guilherme precisava emagrecer, vocês caminhavam com ele. Se o Sérgio Guilherme precisava... Tudo vocês faziam junto com ele. Então, assim, eu vejo muito isso. Claro que eu não estou dizendo que não é as famílias que não fazem. Mas quando existe esse processo do acreditar dentro da família, Cláudia, a coisa vai, a coisa caminha. Por quê? Porque tá todo mundo ali. Entendeu? Tá todo mundo junto, faz parte. Então, assim, quando eu fui naquele aniversário que você vestida de Mulher Mulher, Maravilha,
E o Sérgio de Batman, ele falou assim, gente, vocês faziam de tudo, e eu tenho certeza que ainda continuam fazendo, do Faço. Sérgio Guilherme. Então, Nós era tudo. fazemos. Vocês faziam Na- tudo, tudo, tudo nos mínimos detalhes. Uma criança extremamente bem cuidada. E mais que isso, uma criança muito amada, né? E Uhum. isso também tem um Muito. diferencial. Muito Muito amada. amada. E Muito a amada. Marília também, né, como irmã, naquela época, ela também tinha um carinho por ele muito Tem. grande, que era Os dois, perceptível, né? os Aquela dois se troca amam. mesmo afetuosa, que não precisa da pessoa falar assim, olha, eu tenho um bom relacionamento com meu irmão. Você olha e Uhum. vê, ninguém fala. Então, Uhum. eu acho isso muito importante. O Sérgio Guilherme sempre veio na frente, veio à frente de tudo, mas mesmo assim você conseguiu, né? Então, assim, eu acho que é fazer passo a passo, eu acho que é dia a dia, é acreditar. E você deu uma parada naquele momento para cuidar só disso. Eu não me Foi. esqueço de você estudando, Foi. de você tentando se profissionalizar, de você com as suas angústias. Lutz, parei com Foi. tudo, Lutz, estou tentando, Lutz, estou fazendo concurso, Lutz, estou não sei o quê. Então, assim, você se virou em mil. Mas você Lourdes, também estou sem chegou naquela. dinheiro. Lourdes, estou sem dinheiro. O que que eu faço, Lourdes? O pai só faz para ele, não faz para mim, Lourdes. O que que eu faço, né? O que que eu fiz na minha vida? Eu falei, primeiro, quando eu recebi o diagnóstico, a primeira atitude que eu tive foi não chorar. Eu falei, eu não vou chorar primeiro, porque é ali que diz certo que o amor que eu tenho pelos meus filhos, né, é um amor, é único, né? E Uhum. assim, o que eu quero para ele naquele momento, eu vim com o diagnóstico dele na mão e assim, calada dentro do carro, só mentalizando assim, que dali para frente eu iria transformar a vida do meu filho, que ele não iria ser o que eu ouvi que ele iria ser, entendeu? Que me falaram que ele não iria saber nem o que, que seria um interruptor, não iria dar conta de apagar uma lâmpada. Me falaram assim, barbaridades. Era para eu ter, assim, desorientado. O que que eu fiz? Eu vim mentalizando que dali eu iria deixar tudo, concurso, tudo para cuidar do meu filho. E eu fiz. Eu fiquei sem dinheiro, eu fiquei assim sem poder ajudar minha filha numa fase, entendeu? Coloquei ela em escola pública, não tinha plano de saúde nem para mim nem para ela, né? E então foi uma fase assim difícil, né? Mas mesmo assim, o pai dele sempre ajudou, né? O pai dele ajudava nos tratamentos, né? Nunca deixou faltar nada para o filho. Mas eu bati muito de ônibus, com dinheiro, sem dinheiro. E aí teve um momento dessa trajetória minha que eu me desesperei. Parece que eu não via as coisas acontecendo para mim e para minha filha. E eu pensava, meu Deus, o que que eu faço? Aí o que que eu fiz? Eu centralizei, listei tudo que eu já tinha feito para ele, né? Que isso é muito importante. E falei, e o que que eu quero para mim? A minha angústia maior era, e se eu morrer hoje? Quem vai fazer para o meu filho o que eu faço? Entendeu? Porque Aham. muitas atitudes, apesar assim que o pai estava sempre presente, mas muitas atitudes partiam de mim. Briga com um profissional, com rede pública, entendeu? Escola. É, ameaçar algemar na rede pública, pegar o secretário de educação pelo colarinho. Então, eu sou bem, né, conhecida, graças a Deus, na área de educação, porque eu fiz de tudo. De tudo que eu pude, entendeu? Mas consegui tudo. Aí, nesse meio tempo, eu falei, então, o que que eu já fiz para ele? Eu fui listando o que que eu já tinha feito. E eu falei, eu estou sendo uma boa mãe agora? Não, eu estou com depressão, eu preciso reorganizar minha vida, entendeu? Eu preciso estar bem para dar continuidade ao tratamento do meu filho, de tudo que eu aprendi, né, na sua clínica, com você, entendeu? Porque assim, eu sou sua discípula. Então, o que que eu fiz? Eu tinha R$ 20, na época, eu vou contar a história bem rapidinho,
Assim, só para vocês verem que quando a pessoa quer, ela é capaz de vencer no meio de todas as dificuldades. Eu acho que é aí que ela é capaz de vencer. Eu tinha R$ 20. O que eu ia fazer? Ou eu ia comprar alguma coisa para dentro de casa, ou eu iria comprar alguma coisa para vender. E como assim a gente já tinha, né, vem de uma família de empreendedores, eu fui numa feira e comprei 2 rasteirinhas de R$ 10 cada uma. Menti o motorista que eu não tinha dinheiro, eu não tenho vergonha. Menti que eu não tinha, entendeu? Eu tinha esquecido a bolsa em casa e pronto, passei a roleta e fui embora. Vendi as 2 rasteirinhas, nisso eu fiz 40. Eu falei, opa, né? Então eu tenho chance de ganhar. Então eu parei um pouco com o Sérgio Guilherme para cuidar de mim. Aí o que eu fiz? Aí eu fui vendo que se eu podia vender para os outros, eu poderia vender para mim. E onde a minha filha veio, com a vontade de ter as coisas também, ela veio, né? E a gente conseguiu, né? Primeiro a gente contratou umas pessoas para fabricar para a gente, depois com muito custo, a gente conseguiu registrar a nossa marca, né? Depois de muita luta. Então isso aí foi um processo assim de 10, 12, 15 anos, entendeu? Mas foi acreditando. Então tudo foi se abrindo e eu consegui continuar os tratamentos do Guilherme, a depressão foi, né, diminuindo, porque você tem que estar bem primeiro, né? O pai e a mãe tem que se cuidar primeiro, tá? Não é o filho só em primeiro lugar. Tem um momento que ele é em primeiro lugar, mas tem um momento que você é em primeiro lugar. E hoje, assim, hoje a gente caminha junto, né? A família caminha junto. Meu filho está aqui, nós estamos aqui. E ele tem todo o nosso apoio, entendeu? Não acontece nada nessa terra com o nome de Sérgio Guilherme que eu não tenho documentado, né? Isso eu aprendi com você, Lourdes, né? Eu sempre preparo todo o ambiente para receber o meu filho, não por ele ser diferente, jamais, mas porque isso exige, eu não quero que ninguém olhe ele como um coitado, isso exige para que a adequação curricular aconteça, entendeu? Para que esse método aconteça, porque esse método não é só você, profissional, Lourdes e Andréia. Esse método é Lourdes, Andréia, é Cláudia, é Sérgio Guilherme, é família, é escola. Então, não tem uma escola que o meu filho entra, entendeu? Que eu não faça uma reunião antes, eu passo, né, tudo, como ele pode receber o material, o que pode ser adequado. Eu tô ali, eu sou parceira da escola, eu sou parceira dos professores, e assim... Eu fui professora do Sérgio Guilherme, eu posso falar isso o tempo todo, o que se pedia para você, eu falava assim, Cláudia, traz alguma coisa para mim trabalhar com reforçador, alguma coisinha, você trazer um monte de coisa. Tudo você dá demasiado. E essa parceria o professor tem que ter com o pai, porque compensa muito. A criança ganha sempre. Exatamente. E aqui o Sérgio Guilherme hoje, ele tá um rapaz, né, de 16 anos. Se ele tinha alguma característica do espectro do autismo, ele não tem mais, Lourdes, né? Ele consegue, ele tem as redes sociais dele, ele consegue se comunicar, ele utiliza o WhatsApp, ele conversa, ele mente, tá? Ele mente. Lembra da mente, a gente trabalhando com ele. Ele mente. Hoje eu posso falar com toda autoridade, o Guilherme mente, entendeu? Então, assim, mas o Sérgio, sabe o que a gente faz quando ele mente e aí a gente conversa com ele, mas nas costas dele, mas o pai dele morre de rir, sabe por quê? Porque isso aí que é pequeno para os demais é grandioso para a gente, entendeu? É grandioso uma arte que ele faz, né? Um aprontar e uma birra que ele dá. Hoje ele está muito assim da informática, né? Então ele quer sempre as coisas do bom e do melhor, exigente, Lourdes, tá? Aí o Sérgio até falou, eu sempre queria um filho que me pedisse as coisas, mas desse tanto não, né?
Então, o Guilherme Ele tá sempre outra gostou de pessoa. computador, né, Cláudia? Ele sempre É, gostou de jogos no computador. Eu me lembro do Coelho Sabido, que ele adorava naquela época. sim, Lembra? sim. É, Ele gostava agora, muito. o que que ele faz? Ele navega nas cidades, procura semáforos, Sempre procura. gostou de semáforo. Sempre gostou, entendeu? Agora muito mais, né? Tem um projeto de comprar um ônibus, mas o pai estão olhando. Então, então ele pesquisa a cidade, pesquisa quando foi instalado o semáforo lá e me mostra, sabe? Então, assim, eu falo, eu não acredito, entendeu? Nas coisas que eu vejo. Assim, eu sempre pedi a Deus para que o meu filho tivesse preparado para o mundo, mas ele está assim muito além do que eu pedi a Deus, entendeu? Foi um Isso que é serviço bom, árduo, Cláudia. foi uma luta, foi assim. Só quem sabe, né, Lourdes? Só quem sabe conhecer o Sérgio Guilherme, né? E Que que sabe. viveu tudo. Eu acho que você, assim, é um exemplo. E eu acho que também é importante a gente estar falando isso, Cláudia, para que as pessoas não desistam. Claro. Assim, até para falar assim, do Sérgio, o Sérgio tinha muito ritual, né, Cláudia? Tinha muita rotina naquela época. As coisas tinham que acontecer do jeito que ele queria, que ele pontuava, e a gente tinha que seguir essas rotinas dele. E você quebrava isso o tempo inteiro. Você não Sempre, permitia que isso acontecesse. sempre. Esse, assim, eu acho que eu sempre uso você muito e a Alessandra, né? Eu tô falando o nome dela aqui como mães de X frágil que conseguiram, porque naquele primeiro momento você foi quebrando aquelas rotinas e aqueles rituais e aquela forma dele de descarrego de Sim, energia, você foi sim. retirando assim. Eu me lembro até hoje, a primeira vez que eu vi o Sérgio Guilherme, ele botava a mão nas pernas assim, e apertava, e depois botava a mãozinha e ficava fazendo barulho. E você foi retirando, 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 você foi trabalhando e perdeu-se isso vai embora, mas você ocupou o tempo dele, você trouxe coisas que ele pudesse fazer. Porque a gente não tira comportamento, a gente substitui comportamento. É. Então, assim, você foi essa mãe que eu falo assim: se pede para fazer A, faz A, B, C, D, E, F, ainda vai lá e pesquisa mais um pouco, quando vem, ainda vem te ensinando. E é isso que faz diferença na vida do X frágil. Essa intervenção nos primeiros anos de vida, ela é muito importante. E eu acho que uma das maiores características e uma das maiores barreiras é exatamente essa quebra, não é, Cláudia? Foi. O que você Foi acha? porque assim, eu não condeno as pessoas que tiveram ao redor dele, Lourdes, mas você lembra bem quando você me disse, assim, eu não esqueço de nada, nem um dia que nós estivemos juntas, né? Você me disse, Cláudia, para tudo caminhar com o Sérgio Guilherme, o ao redor dele tem que estar preparado, conversa com as pessoas, explica como que tem que agir, porque o método não funciona só aqui, o método não funciona só com você. E eu me lembro bem que, assim, eu não culpo as pessoas, mas muitas vezes a gente chegava na casa para visitar, então ele tinha os comportamentos e eu já tinha avisado, tipo assim, ó, olha, quando ele chegar, eu fui e avisei sem ele, né? Porque eu não deixava ele escutar. Quando ele chegar, vocês fingem que nem viu, por quê? Porque ele vai querer aparecer, vai usar as estereotipias dele, entendeu? E vai se desorganizar. E aí eu falava, vocês mudam de assunto, né? Mas muitas pessoas viam isso como dó, entendeu? Ficavam com dó dele e de mim, entendeu? Eu nunca tive dó de mim, eu sempre acreditei no meu filho, e isso atrapalhou um pouco, entendeu? Até que as pessoas se convencessem que realmente tinha que olhar para outro lado e deixar o Sérgio Guilherme até que ele se organizasse, entendeu? Então, Uhum. assim, eu me afastei, acabei afastando de muito, né? E, infelizmente, acabei afastando para que o Guilherme, né? Eu sempre soube e eu sempre falei com o pai dele, né? Que quando o Guilherme alcançasse uma certa idade, a gente usando todo esse método, tudo que a gente aprendeu, Lourdes, tudo que a gente aprendeu com você, a gente usando, isso iria servir para o futuro dele. E hoje eu estou colhendo,
entendeu? O afastamento das pessoas que não compreendiam, entendeu? Muita gente chegava perto dele e falava, o que que ele tem? Eu falava assim, ele tem coração, rim, fígado, uma mãe, um pai, o que mais? Não, mas de doença, o que que ele tem? Aí eu falava, mas você é especialista em quê? Desculpa eu te perguntar. Então as pessoas não se tocavam, entendeu? Perguntas muito indiscretas, entendeu? Como se ele fosse surdo, né? Então, assim, Como se ele não eu tivesse fui do lado. afastando. Eu fui afastando e fui preparando aquelas pessoas que realmente tinham que estar com o Sérgio Guilherme, sabe? Que eram os profissionais, né? O professor de música, que fez muita diferença também na vida dele, como E ele vocês. gostava É, muito de música. gosta até hoje, faz aula até hoje online, né? Legal. E assim, eu preparo os professores que vão receber e falo, ó, não, não dê carta branca, não trata ele com diferença. A diferença que você tem que fazer é a adequação curricular para o meu filho, tá? Eu não quero que nada aconteça diferente para o meu filho, tá? Ele não é doente, tá? Ele é portador de uma síndrome, mas ele é muito inteligente, mais inteligente do que a gente, né? Porque o Sérgio Guilherme tem uma memória fantástica, né? É, E ele tem uma incrível. memória fantástica, incrível, tanto é que está fazendo falta para mim nessa pandemia, porque eu uso ele como GPS, né? Ele mapeia, né, Lourdes? Ele mapeia os lugares e eu já sou o contrário dele. Eu não consigo usar nem o Google Maps, né? Outro dia eu fui para chegar na Asa Sul, eu cheguei lá na cidade do automóvel. Não tenho vergonha de falar das minhas Ai, dificuldades, legal. né? Eu tenho muitas limitações, isso aí me atrapalha muito, mas eu sempre usei o Guilherme como meu GPS, porque ele, desde pequeno, Ele desde os sabe 3 anos tudo. de idade, ele mapeava os lugares, né? Eu lembro um dia que eu estava indo para a escola com ele, o ônibus quebrou, não, um ônibus na frente quebrou, se acidentou perto do Taguatinga Shopping, e aí o ônibus teve que descer pela Nossa Senhora de Fátima, né? E Aham. para subir a comercial, e esse menino caiu no chão do ônibus e gritava e chorava, porque naquela época ele não falava direito, né, Lourdes? E eu sem Uhum. saber, e aí ele só apontava que era para ir direto, entendeu? Era, né, Nossa, gente. apontava, até que eu entendi Indica no que caminho, né? o Guilherme mapeava, então não podia errar. E hoje está totalmente diferente. Ele aceita você mudar de lugar. Vou contar uma coisa que aconteceu essa semana, tá? O pai dele até me ligou para contar que ele estranhou. O Sérgio Guilherme era uma pessoa que, se caísse uma panela do lado dele, ele chorava, né? Você lembra, Lourdes? A E o questão Sérgio foi tirar uma panela da geladeira para esquentar a comida, a panela caiu. E ele, não, pai, não preocupa não, né? Pode pedir uns girafas pra gente, né? Mas usando a malandragem, né? Que ele ama girafas, né? Mas então o Sérgio Guilherme hoje não chora, ele sabe receber um não, ele só tem, né, o diagnóstico mesmo. Mas eu vou ser sincera, hoje o Guilherme tá outra pessoa mesmo. Não tem aquele choro, né, se organiza, não gosta de faltar aula, tá? Aula online. Ele ganhou nota 10, ganhou até um presente da escola, porque as notas foram as melhores. E outra coisa, a assiduidade, né? Aham. A escola mandou um presente aqui para casa para ele, porque não falta. Ele quer aula Ele até no faz sábado. tudo. Eu Oh, ainda meu tenho, Deus. eu ainda tenho uma dificuldade com ele, Lourdes, que eu até quero ir aí tirar uma dúvida com você. Por exemplo, ele faz Kumon. Aí vem a pastinha do Kumon com as atividades que tem que ser dada de segunda, né? Até Aham. Até tem os horários e depois. tudo. Aham. Ele quer executar as atividades tudo no mesmo dia, entendeu? Ele quer Entendi. executar. Isso aí eu até É quero marcar. ansiedade mesmo, né? É, Marcar as datas, Cláudia. é Marcar as isso. datas de cada atividade. E Não, vai ser mas lá no marcado. Kumon é Já marcado, tem, né? tanto já tem, tanto é que um dia o pai dele esqueceu de fazer,
No outro dia o pai dele mentiu, né? Falou, escreve tal dia. Só que aí o calendário, né, do Guilherme também, que você já sabe, né? Ele não, pai, hoje não é dia 17, hoje é dia 18, entendeu? 18 ainda fala o dia da semana, né? E não Ai, que aceita, bacana, né? Cláudia. E não Ele aceita. agradeceu mesmo. E você lembra do relógio também, né? Dele. Dava André tá meio-dia. rindo aqui, ó. Vou falar com ela, André tá rindo de lembrar do Sérgio Guilherme, de lembrar dessas coisas. Continua. Talvez 50 minutos. 50 minutos cravados. Você lembra que ele não tinha Ele relógio, o André tá rindo. E mesmo assim, ele sabia que era acabou, 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 acabou mesmo, Sérgio. Acabou. Não acabou. precisa de relógio Ele aqui. repetia muito, né, Lourdes? Ele tinha É, uma ecolalia, ele repetia tudo. Lourdes, Lourdes, não. Acabou, Lourdes, aquilo. não, acabou, acabou, acabou. Acabou, Lourdes, o horário acabou. A professora do Kumon Acabou. falou, Cláudia, como é que ele sabe o horário, hein? Aí eu falei, ai, eu não sei. Isso aí são coisas inexplicáveis, né? Tem coisas E- inexplicáveis. Ele tinha essa questão de perceber o horário sem ninguém falar nada. É um negócio assim Exata. muito. Chegava a ser E- muito mágico, assim, né? É muito Exatamente. interessante Sem como isso relógio. funciona. Sem Parece que tem um relógio, relógio né? interno que marca ali, a gente não consegue Até perceber, mas hoje. eles conseguem Até perceber. hoje, E assim, Lourdes. você falou uma coisa que eu queria só para a gente ressaltar, porque eu sei que tem muitas mães que têm filhos com X frágil nos assistindo agora. E uma coisa que você tem, Cláudia, quando você diz, eu não quero que ninguém tenha dó de mim, eu não quero que ninguém tenha dó do meu filho. Mas antes de exigir isso da sociedade, você mostrou que você não tinha dó do Sérgio. Você o Exato. respeitava, mas você exigia dele. E isso faz uma diferença enorme. Eu sei que, como diz uma mãe falou para mim assim, é lógico, Luz, que a gente chora. Mas você pensava na independência dele naquela época. Eu quero o Sérgio Guilherme independente. E você Exatamente. via as potencialidades dele, assim como você está falando das potencialidades dele agora. E quando a gente foca nas potencialidades, Cláudia, a coisa tende a acontecer. Quando a gente foca nas dificuldades, fica muito mais difícil. E é igual você falou, tanta dedicação. Você parou a sua vida, você estacionou tudo para ficar com o Sérgio Guilherme. Eu acho que é real quando você diz, eu teve um momento que eu precisei olhar para mim. E naquele momento que você precisou olhar para você, o Sérgio já tinha condições e já estava mais independente. Então, e isso também precisa ser dito. Então, não foi a qualquer momento que você foi lutando. Naquela época, a gente sabia, você vinha, começava uma coisa, tinha que parar, porque tinha que fazer outras coisas, exigia o tempo, enfim, tinha todo um treino. A gente foi muito material feito por você naquela época. Então, Foi. eu acho assim que quando você viu que podia, o Sérgio já estava mais independente. E aí você teve a possibilidade, mas porque você não desistiu antes, não fraquejou antes. Porque essa Uhum. primeira infância, ela é a base para que o comportamento dele se organize lá na frente. E a gente não fala não só da criança dentro da síndrome do X frágil. Isso é para qualquer criança. Se nós não conseguimos organizar, não conseguimos dizer o não para essa criança, não conseguimos que ela faça o que é preciso fazer. Quando você diz assim, o Sérgio, ele não podia nem te ver, que ele já te obedecia. Ele já sabia que você ia exigir dele. Por exemplo, ele ficava chateado, que a gente, vou chamar a mamãe. Ele já estava ali porque a E que ele mamãe. e quando ele aprendeu a falar, só te cortando um pouquinho, ele falava: "Não liga para minha mãe, não liga para o meu pai". Sim, porque você era quem estava ali o tempo todo. Não estou dizendo que o Sérgio não estivesse, mas ele te respeitava muito porque você também o respeitava muito. Porque, igual você falou, que meu filho não ia saber o que era um interruptor. Eu me lembro que ele aprendeu o que era interruptor. Lá atrás eu achava incrível ele falar interruptor, você lembra? Lembro. Palavra E tão difícil. ele não aceitava, né, falar errado como ele não aceita até hoje, né? O português do Até hoje, Guilherme, eu o achava Guilherme incrível tem essa um palavra. português exemplar, sabe?
Interruptor. Então, a palavra tão complexa e ele conseguiu. Mas você fazia ele apagar a luz. É, Você fazia ele levar o copo até a pia. Você fazia muito isso com ele. Então, ele gerava autonomia o é. tempo todo nele. Você gerava autonomia nele. Porque o Fazer ambiente fica preparado compra. com autonomia, Cláudia. Eu lembro do dia que você falou, Cláudia, coloque ele para guardar as compras de casa, entendeu? Ensina ele, Para né? Eu ajudar. lembro do dia que você falou comigo, não fala que é escova de pentear o cabelo chama escova não, coloca nome dela de pente, né? Por quê? Para Porque diferenciar as eles coisas. tinham essa dificuldade, então eu adaptei tudo, entendeu, para ele. Eu nunca poupei ele de um supermercado, entendeu? Como eu não poupo até hoje, né? Nunca poupou ele Então, de um shopping, né? nunca. Quantas vezes eu te encontrei no shopping com o Sérgio Guilherme sentado à mesa fazendo uma refeição no japonês, meu Deus, Sempre. comendo com Sushi, patinho lá, é, sushi. Então, e até assim, hoje ele gosta. Então, eu nunca poupei meu filho de nada, entendeu? De nada. Eu só, assim, eu defendi ele com unhas e dentes, né, da sociedade, né, assim, também são pessoas, né, desinformadas, né, hoje está mais esclarecido. Você lembra que você falava assim para mim, Cláudia, você vai abrir nos caminhos, né, mas só que você esqueceu que você, igual o sensorial, você foi abrindo os caminhos, você foi dando curso, você foi plantando o conhecimento, né, nas pessoas. Quantas pessoas, eu lembro quando mudou de professora, né? Ela correu e foi fazer o curso com você, entendeu? Para estar junto. Hoje a T do Gui, né? Elaine, né? Maravilhosa, também fez o curso com você, entendeu? Então, assim, você plantou isso, sabe, nas pessoas, o diferencial. Hoje o Sérgio Guilherme, assim, você foi o divisor, entendeu, na nossa vida. Você sabe disso, né? Você e a Andréia, mas eu falo com a Andréia, não sinta ciúmes, Andréia, você tá aí me ouvindo, né? Não chora, tá aqui do porque ladinho. A Lourdes é uma história, a Lourdes é uma história, De amor. é um casamento que deu certo, entendeu? Qualquer aflição que eu tinha, Lourdes, me atende, pelo amor de Deus, ela me atendia até fora do horário, entendeu? Dela, ela me Teve atendia muita na troca. escola, lá na escola classe 9, né, Lourdes? Na hora do recreio, pode vir, Cláudia, né? Sem custo Isso. nenhum, entendeu? Parece que é prazeroso para você plantar essa semente, né? Modificar a vida das pessoas, né? E eu te admiro demais a Andrea também, sabe? Esse trabalho em equipe que vocês fazem, né? E assim, o que eu digo para os pais é acreditar, entendeu? Acreditar mesmo no filho que tem, entendeu? Vai ter dificuldade? Vai, porque isso aqui, hoje quem olhar o Sérgio Guilherme vai falar, nossa, que bom, né? A idade fez bem para ele, mas não sabe os calos que a gente tem no pé, não calçou o nosso sapato, né? Que a gente caminhou, né? Tá me É, vendo. então, Quanto então foi, né? O foi processo. hoje eu tô realizada, Lourdes. Hoje eu tô realizada, Pois viu? é, isso também É, é muito positivo. Falar com você e olhar para tudo que foi feito sem dor. Né? Quer dizer, minha vida foi tem um, interrompida, tudo tem um aconteceu, mas filme. valeu a pena do jeito que foi. Tem um filme. Eu, às vezes, fico ali ó, até 2, 3 horas lendo, acordo, eu tenho que ser a primeira a chegar na empresa, eu tenho que ser a última a sair, entendeu? E meu filho tá, sabe, eu faço de tudo. Eu danço Então, conforme a música, mas não falta você nada sempre foi para ele. assim. Nada Você para sempre ele. foi assim. Se você falar, ele fez natação, ele fez tudo que você indicava, Cláudia. Agora eu acho que ele tem que ir para tal lugar. O que eu gostei, Lourdes, o que eu te admiro demais é porque você é um profissional que sempre indicava outros profissionais, né, pra gente. Você sabia de tudo. Eu falava, gente, vocês têm que conhecer a Lourdes, né? A Lourdes é assim, Deus no céu e a Lourdes na terra. Então, Claro. meu filho, quem viu ele na época e viu hoje, arrancando cabelo das professoras, né, Luz? Então, mordendo, o que ele Modelo. fez, a fala,
a ecolalia, Pois é, e aí Ele você passa. fala, os comportamentos vieram e você também soube trabalhar. Porque os comportamentos fazem parte, porque eles têm uma impulsividade maior, eles reagem muito com o próprio corpo, porque a fala, a organização da fala não está aí. E você também trabalhou tudo isso na época certa. Então, assim, é só. Nossa live já está quase acabando, você acredita, Cláudia? Tem uma Mesmo? pessoa que perguntou, sério, é muito rápido, você não falou nada, eu quero que você Eu mostre o pensei, trem. eu pensei, meu Deus, minha primeira live, o que que eu vou falar, entendeu? É tanta coisa, né? Mas o que que eu vou falar? E aí tá acabando, que pena. Não, tem uma mãe que perguntou assim, essa ausência de dor aparece em todas as crianças com essa síndrome? Não, porque o X frágil também, ele tem níveis, né? Ele tem graus. Tem desde um leve, uma dificuldade de aprendizagem, uma dificuldade no processo de desenvolvimento da fala, até o nível mais severo. A gente tem que falar isso, existem graus dentro do X frágil. E isso depende do número de rotações, não é isso, Cláudio? Que essa Isso, criança tem da proteína, como é que se fala? Não é proteína, é do gene, é FRMI. Então, quanto mais tem essa rotação, e ele pode ter essa rotação milhares de vezes. Então, exatamente. eles têm um padrão bem interessante que eu até anotei aqui, que nós temos que ter de 6 a 54 repetições desse gene. Se passar dessa repetição de 55 a 200 repetições, aí sim indica que a pessoa é portadora, né, da Não, não, pré-mutação. não. Ah, sim, da pré-mutação, que Da é o meu caso. pré-mutação. E Que é o meu acima de caso. 200 é que já é o Isso, X frágil, a mutação isso. completa, não é isso? Isso. E a cada gestação você tem 50%, né, de ter um filho X frágil, e a cada gestação ele pode vir mais alterado, que foi o caso do Sérgio Guilherme, né? Isso. Então, a cada Ele pode gestação, vir. a tendência do gene é realmente, como é que se diz? Aumentar o número de repetições do DNA. E Exatamente, a exatamente. criança vem E mais comprometida. o meu pai que transmitiu para mim, Lourdes. Ele transmitiu, né, para Pois as quatro é. filhas, né? As E isso quatro também é filhas. outra realidade que é nova, né, Cláudia? Porque antes só dizia que a mulher poderia transferir, né? Passar Não, esse não, hoje a gente já mas sabe quando que eu não só fiz, dizia que a mulher era portadora, hoje a gente já sabe que o homem também pode transmitir esse é, X quan- quando, fragilizado. quando eu Só que o X compensa o outro, né? É, isso, quando eu fiz o DNA, né, ficou comprovado que o meu pai tinha passado para as quatro filhas. Ah, ficou, Ele né? é portador, entendeu? Isso. Tanto é que no fim da vida meu pai teve os tremores, todas aquelas dificuldades que fala que o X-frágil pode vir a ter, né? Na mulher, no caso, é uma menopausa precoce, né? Que eu já tive. Eu tive síndrome do pânico, me tratei, né? Hoje eu me trato, eu faço um tratamento com um hipnólogo, não sei, eu posso deixar o nome dele aqui, Lourdes? Pode falar, não tem problema não. Porque assim, ele fez muita diferença na minha vida, sabe? É o Darko, ele é um hipnólogo, então ele assim, ele me desacelerou. Eu estava muito acelerada e isso faz Você era parte. acelerada mesmo, Cláudia. Isso é demais, né, Lourdes? Tudo tinha que ser na hora, o tapete alinhado, o quadro, a TV nada torto. Se eu marcasse 8 horas, era 8 horas, né? Então eu assim me reorganizei, né? E ele me ajudou muito. Então, se a pessoa ficar comprovado que ela tem a pré-mutação, que é o meu caso, eu sugiro assim, eu sugiro não, né? Os médicos já, né, sugerem que faça um tratamento, porque isso vai acontecer, tá? E igual meu pai teve tremores, perdeu os movimentos das pernas, né? Que nos últimos, né, meses de vida dele, né? Todo mundo achava que era mal de Parkinson, mas não era. Era já relacionado a isso aí, né? Já Então a gente relacionada a tem que se atividade. cuidar, se cuidando e fazendo os tratamentos igual a gente faz, dá para reverter, entendeu? Eu falo, dá para reverter 100% porque eu sei do meu filho, eu sei da trajetória
E assim, o melhor tratamento que eu indico hoje, entendeu? É esse método, né? Dias Presotti, que assim ele. Não é porque você tá aqui, porque eu sempre indico nos outros grupos que eu tô, né? E a primeira coisa que eu Obrigada. fiz também foi sair de 1000 grupos que eu tinha, porque todo dia lá surge um tratamento diferente, é uma panela diferente, uma coisa diferente. Então, isso me desorganizava. Eu falava, eu não estou conseguindo. Então, como eu já tenho essa dificuldade também, isso me desorganizava. Eu fiquei nos melhores, né, que eu achei que era bom para mim. E é isso. Cláudia, eu Tivemos. queria que você mostrasse um tênis seu e eu quero um com autismo, ou com o símbolo do autismo. E eu queria Eu ver com você. A mamãe está perguntando qual é o exame e como que você fez esse exame. Eu foi o seguinte, na verdade, um geneticista lá do o Dr. Massa, lá do HMIB, porque tudo meu foi na 2 rede minutos, pública, Cláudia, para né? a resposta. Aham. Então tá, rapidinho. O Dr. Massa do HMIB sugeriu que eu tentasse entrar no SARA e eu consegui por telefone, tá? Eu consegui porque o pé do Guilherme, né? Era plano, não tinha aquela voltinha, né? Então ele teve Uhum. que usar até a botinha. Eu consegui lá o exame dele, o meu, e eu tenho direito agora de fazer da minha filha lá também, né? Como que fala? Eu até esqueci o nome. Agora, quando ela quiser ter Ótimo. filho, o aconselhamento, né? Aconselhamento. Ela vai fazer agora lá pelo SARA também, tá? Excelentes profissionais, né? Muito bom. Então, esse exame é muito caro, né? A gente sabe que hoje, a última vez que eu ouvi falar, estava em torno de R$ 7.000. O pai Exatamente. precisa ir até o geneticista vai pedir o exame para detectar o X frágil, né? E esse exame é encaminhado, a Cláudia naquela época conseguiu através do SARA, que é uma possibilidade. Mas a maioria dos pais, o geneticista manda para fora de Brasília e é um exame muito caro. Cara, Então, é uma pena, né? Mas a criança que apresenta alguns sinais precisa ser vista.